Senhor nosso Deus, que pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo destruíste a morte e herança do antigo pecado transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem de vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homens de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício da expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Ai, vossa
Epístola aos Hebreus: Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vós, portanto, cheios de confiança, vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Obedeceu até à morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da corrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: Buscais. Eles responderam-lhe: Daremos. Jesus disse-lhes. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: Quem é que buscais? Eles responderam: O Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu, por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus:
convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro, que seguia Jesus com outro discípulo, esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Estavam ali presentes os servos e os guardas que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo, porque me interrogas. Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que ali estava presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: Respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Mostra-me em quê? Mas se falei bem, porque me bates? Então Anás mandou Jesus manietado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. E com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que ação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o E julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: E de dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: Que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Sou eu judeu, o teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Este homem, culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Creis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Ante Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu trago aqui fora.
para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: O homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Os mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: A lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: Tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não sabes que tem poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Não és amigo de César. Tudo aquilo que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lajedo, em hebraico Gabatá. Eis a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Então disse aos judeus: O vosso rei. Mas eles gritaram: Morto. Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos. O vosso rei. Replicaram os príncipes dos sacerdotes. Rei, senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Escrevas, Rei dos Judeus. Mas ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: Está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, dos quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois diz ao discípulo: A tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam uma vara numa esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus
judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura, onde olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José da Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. É a voz, Senhor. Ouvimos então, irmãos, as últimas palavras de Jesus Cristo: tudo está consumado. Tudo na vida de Jesus Cristo aconteceu. Ou seja, ele já tinha dito, tinha-nos falado, tinha-nos testemunhado o que é que era a sua vontade, e ele tinha já cumprido a sua missão. A partir desta hora, é o que vamos celebrar amanhã, é a fé. Até agora foi o Senhor a falar-nos, a partir de agora é a fé. Hoje somos convidados a meditar sobre uma palavra chamada silêncio. Ontem meditávamos sobre a palavra humildade, olhando para o gesto de Jesus Cristo, que lavava os pés aos discípulos, e hoje somos convidados então ao silêncio. Porquê é que eu preciso fazer silêncio? Tu precisas fazer silêncio? Porque é que somos convidados nessa sexta-feira e amanhã, durante todo o dia, ao silêncio? Para podermos escutar tudo o que Jesus disse até à sua hora. Até este tudo está consumado. Que nenhum de nós, nessa sexta-feira, nem amanhã, tenha a atitude de ter dó de Jesus Cristo. Coitadinho de Jesus Cristo, mataram Jesus Cristo, foram injustos com ele, a seguir nós vamos ter a posição do Senhor morto. Não tínhamos essa atitude de estamos a participar no funeral, Jesus Cristo morreu, foram injustos com ele. Irmãos, não, esta não é a atitude desta sexta-feira, porque Jesus voluntariamente se entregou à morte. Quando ele disse tudo está consumado, não foi obrigaram-me a que chegasse a essa situação. Não. Tudo na vida de Jesus Cristo foi voluntário. Se tu tens que ter dó de alguém, de alguma coisa, e o que essa sexta-feira significa tens que ter dó, tens que refletir. É sobre ti, sobre a tua vida, sobre as tuas atitudes.
hoje, e das minhas, de todas as nossas atitudes, porque nós somos como os judeus. Porque nós não percebemos muitas vezes qual é a vontade de Deus. Nós não percebemos muitas vezes porque é que temos que fazer aquilo que Jesus Cristo diz para nós fazermos. Nós não percebemos isso. Falta-nos o silêncio para escutar realmente aquilo que Deus quer para nós. A carta aos Hebreus, e as leituras de hoje podem nos ajudar, mas a carta aos Hebreus também falava-nos. Ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo suplicou a Deus para o livrar, e vemos que a própria carta diz: Deus livrou. E vocês podiam dizer assim: mas afinal, como é que o livrou? Por isso é que eu digo a vocês: não chorem por Jesus Cristo porque o fizeram. Chora por ti, pelos teus pecados. Chora pela tua infidelidade a Deus. Porque diz aqui que Deus o livrou. Porquê? Porque Jesus Cristo é livre. Livremente se entregou por nós. E a resposta a isto que diz aqui: porque é que então Deus o escutou? Porque ele fala com Pilatos e diz a resposta: nada podias se o meu reino fosse daqui, mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Por isso, a carta aos Hebreus dirá também: ele aprendeu a obediência no sofrimento. Ele aprendeu a obediência no sofrimento. E se aprendeu, aprendeu. Por isso ficou livre. Então o meu reino não é daqui. Jesus sabia muito bem o que o esperava. O que é que o esperava? Esperava o amor por todos nós. A beleza de dar a vida por todos nós que aqui estamos. Porque o seu reino não é daqui. E às vezes nós falta-nos essa consciência. Porque gritamos como o povo de Israel: não temos outro rei senão César. Não temos outro rei senão César. Ou seja, o meu reino é deste mundo. Com as minhas coisinhas, com a minha vida, com as minhas coisas, com os meus planos, eu a que sei. Não temos outro rei senão César. O meu rei não é Jesus Cristo. O meu rei, porque eu a que sei. Nós temos a atitude dos judeus, irmãos, muitas vezes na nossa vida. Por isso volto a dizer: não chores por Jesus Cristo com esta: cuidado que eles fizeram a ele. Não, chora por ti, porque ainda não te converteste ao que ele fez. Ainda não percebeste o mistério da sua entrega por nós. Ai de nós, se Jesus não morre por nós na cruz. Ai de nós, o que seria de nós? Logo na primeira leitura víamos o livro de Isaías dizendo: vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Vede como vai prosperar. E depois continua dizendo: tinha perdido toda a aparência de um ser humano. E depois continua: diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. O meu servo cresceu diante do Senhor, sem distinção nem beleza, desprezado, desprezível. Nas suas chagas fomos curados. Nas suas chagas fomos curados. Se tu não consegues encontrar consolação nesta celebração, nem no que ela significa, irmão, ainda estás sem perceber o amor que Jesus Cristo tem por ti.
tudo está consumado, significa eu fiz a minha parte, eu entreguei-me por ti. Não olhes para a injustiça dos outros, não olhes para esta celebração como se os outros fossem os injustos. Olha para essa celebração como a consolação para a tua injustiça. A consolação para a tua incapacidade, muitas vezes, de escutar a Deus. Viveres no reino dele, de edificares o teu próprio reino. Essa celebração é marcada pelo silêncio. Medita neste amor. Faz silêncio. Essa sexta-feira e amanhã todo o dia é o dia do silêncio. Exatamente para isso. Para nós limparmos muitas vezes da nossa cabeça essas ideias e entrarmos no profundo do mistério da nossa redenção. Deste mistério do Senhor que morre por nós. E depois amanhã celebremos. Amanhã vamos celebrar um mistério maior. Um mistério que nos conduz à salvação. Se tu conseguires perceber essa entrega que Jesus Cristo fez por ti hoje, vais conseguir viver a paz que nascerá da ressurreição de Jesus Cristo. Porque nós cristãos vivemos deste tríduo pascal. Vivemos da Quinta-feira Santa por aquilo que Jesus Cristo nos deu, os sacramentos, a Eucaristia, o alimento da palavra, o alimento do seu corpo e sangue, manifestado na humildade. Vivemos desta sexta-feira, vivemos do silêncio profundo que nos faz reconhecer aquilo que somos perante Deus. Pequenos, como Deus é grande e me ama. E vivemos da paz que vem da ressurreição de Jesus Cristo, que celebraremos amanhã. Tudo está consumado, disse Jesus Cristo. Tudo está consumado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa celebração com a oração dos fiéis. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé para dar testemunho do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao Episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e por vossa bondade protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sobre a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Por todos os ministros e pelos fiéis, oremos pelo nosso Bispo Armando e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos nossos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivem unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelos judeus, oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivem de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos conhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelos governantes, oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos
estão os corações dos homens e os direitos dos povos. Assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pelos atribulados, oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões, liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e de fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo.
celeiros egípcios e os seus filhos primogênitos, e tu entregaste-me à morte, depois de me teres flagelado. Meu povo, que te fizer, em que te submergindo o Faraó no mar vermelho, e tu entregaste-me aos príncipes dos sacerdotes. Meu povo, que te fizer, em que te conquistar, caminhei à tua frente numa coluna de luz, e tu conduziste-me ao pretório de Pilatos. Meu povo, que te fizer, em que te contristar, responde-me. Alimenta-te como maná no deserto, e tu deste-me no rosto, e açoitaste-me. Meu povo, que te fizer, em que te conquistar, responde-me.
vais pelo caminho, atenai e vede, atenai e vede, se há dor semelhante à minha dor, atenai e vede, atenai e vede, se há dor semelhante à minha dor. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do nosso Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor nosso Deus, que tens livrado,
vossa vontade existiram e foram criadas. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber a honra e a glória
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Inclinai-vos para receber a bênção. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.